Meus irmãos, a gente sempre imagina a vida da gente como uma linha que vai começar ali quando você é adolescente, criança, ela vai crescendo, você vai passando no colégio e de repente você faz um esporte maravilhoso, você fica assim com uma menina bacana, começa a namorar, fica assim alguns anos namorando, faz um vestibular para uma profissão maravilhosa. E quando você faz a faculdade, você começa a pensar em casamento. Quando vê, você está comprando seu primeiro apartamento, você entra numa profissão bacana como estagiário, vai crescendo naquela profissão, de repente você monta até sua própria empresa. Quando não pensar assim, mais ou menos 10, 15 anos depois, você realizou quase todos os seus sonhos, e glória a Deus se foi assim na sua vida. A gente pensa assim que a nossa vida vai ser uma linha reta e tudo vai bem, nós vamos ter uma prosperidade financeira bacana, nossos filhos vão ser bons, nossos netos vão ser maravilhosos. E, de repente, algumas vezes você percebe que a coisa não foi essa construção tão bonita. Ela começou desse jeito e, de repente, o emprego não deu certo, você voltou e deu briga no casamento, aí o filho não foi mais ou menos assim como você pensou, e a coisa, e de repente você começa a dar volta, e dar volta, e dar volta, e você diz, rapaz, eu estou me esforçando muito, mas as coisas parecem que não estão acontecendo como eu planejei. Talvez possa ser um sentimento de você hoje, que você ande pensando assim, rapaz, eu tenho me esforçado, eu tenho lutado, mas há algum tempo eu ando girando um pouco no mesmo lugar. Há alguma coisa que tem limitado a minha vida, alguma coisa que está acontecendo. Eu não sou uma pessoa que é desleixada, eu faço esforço, eu luto. Mas o que será que está acontecendo? Há alguma coisa que está me limitando? Há algum laço, alguma armadilha, alguma barreira? Você se esforça, há um alvo, mas o nível de resultado do seu esforço não é o esperado. Você não dá resultado, não vende como imaginou que ia vender. Os seus filhos não lhe respondem pelo mesmo amor que você emprega a eles. Há coisas assim que você não entende. Você luta tanto pelo seu casamento, e o casamento parece estar indo para o buraco, e você se esforça. O que está acontecendo? Há algum tempo, aconteceu uma situação semelhante na Bíblia que eu queria aplicar para a vida da gente. Talvez não é da mesma forma, mas eu queria aplicar da vida da gente. É muito conhecida essa história. Vocês se lembram quando o povo estava lá clamando no Egito, escravizado, sentindo as dores de trabalhar sem descanso nenhum. O Egito estava matando seus filhos. Eles clamaram a Deus de uma forma impressionante. Deus se lembrou deles, levantou um libertador chamado quem? O Moisés. Vocês assistiram a novela, eu sei. E esses libertador foi lá, tirou o povo de lá com várias pragas, e abriu o mar vermelho, o povo atravessou o mar, e de repente eles foram caminhando até o Sinai e receberam uma orientação de Deus. De repente esse povo estava tendo uma orientação de Deus maravilhosa, e chegaram na beira da terra prometida, e Deus disse assim, vamos dar uma olhada na terra, vamos mandar uns espias. Aí mandaram 12 pessoas para olhar a terra. 10 delas voltaram com um relatório extremamente negativo. Olha, o pessoal aqui é muito grande, é muito poderoso, a terra tem cidades fortificadas, se a gente for contra esse pessoal, a gente vai morrer. E 2 deles chegaram com um relatório, olha, tem frutas maravilhosas, é uma terra excelente, a gente vai lá, vai vencer e vai acontecer. E o povo desistiu, o povo quis voltar para o Egito. O povo disse assim, rapaz, esse negócio tem futuro não, esse Deus aí levou a gente para morrer no deserto. Aí, Deus falou, é? Pois agora vocês vão ficar 40 anos rodando nesse deserto sem nem voltar e sem nem ir para frente. E de repente aquele povo que saiu de uma situação ruim para chegar numa terra maravilhosa, ficou patinando 40 anos sem sair do lugar. E você, meu amigo, nasceu para ter uma promessa sobre a sua vida. E de repente você tem uma terra prometida maravilhosa lá na frente, e tem aí um tempo que você está patinando no meio de um deserto e não sabe por que isso está acontecendo. Meu irmão, eu queria trazer algumas lições dessa história para a gente. Eu vou citar alguns versículos, e talvez a gente possa imaginar o que está acontecendo com a minha vida. E, de repente, o que possa estar acontecendo que eu não estou conseguindo sair dessa minha circunstância e dessa minha situação. A primeira está aqui nesse versículo de Números 14, 34, que diz assim, não seria melhor voltar para o Egito? O povo falou. E disseram uns aos outros, escolhemos um novo chefe e voltaremos para o Egito. E eles pensaram, Moisés, já deu.
Vamos voltar para o Egito. Eu acho que essa empreitada foi errada. Vamos voltar para um lugar que a gente conhece melhor, um lugar familiar, um lugar que era do passado, assim, que pelo menos esse futuro eu não sei se vai dar certo, mas o chicote do Egito eu já conheço. Aí você pensa que esse pessoal saiu do Egito, mas o Egito não saiu do pessoal. Entendeu? Você sai de muitas coisas que você já praticou quando você não era crente, quando você pecava, quando você fazia várias coisas, mas aí de repente você está aqui confiante na terra prometida, mas essas coisas ainda ficam lá como um plano B na sua vida. Se esse negócio de ser crente não der certo, eu volto para o Egito. Se essas promessas de Deus para a minha vida não der certo, eu volto para aquela circunstância lá. Esse é um plano B da vida da gente. Esse povo nunca descartou o plano B. E isso impedia eles de ir para frente. Mas vejam só, o passado lhe fez. É difícil descartar o plano B. Eu vou falar algumas nostalgias minhas. E pode ser que você não tenha a mesma nostalgia minha, porque você não viveu no Ceará, certo? Você era de outra cidade, você é mais velho que eu, a sua nostalgia pode ser morada nova, né? Pode ser outras coisas. Então, quando eu estiver falando a minha nostalgia, você pensa na sua, certo? A minha época que eu adorava ir para Iguatemi, Iguatemi era desse jeito. Olha só a imagenzinha como é que ele era. Nessa época, ele não tinha todas as expansões, ele não tinha nada, a região em volta nem era tão maravilhosa, nem tinha todas aquelas árvores que tinham ali. Vocês se lembram de Iguatemi nessa época? Eu era muito novinho, eu tinha 12 anos, 10 anos, mas eu ia com meus amigos lá. O que a gente fazia? A gente ia no cinema, a gente ia assistir ao Esqueceram de Mim. Não tem um Esqueceram... Olha quem está falando, olha, no cinema. A gente assistia ao cinema. Eu recebia aquele dinheiro do pai, da mãe, que era contado para você ir no cinema, depois você ia no Mr. Pizza, que tinha aquela pizza, que era uma fatia de pizza, não era? Não uma fatia? E era toda oleosa, que escorria assim pela mão, né? E aí você tinha que ir limpando assim a fatia da pizza. E aí, mas era baratinho. Quando você ganhava o dinheirinho a maior, você ia para onde? Para o Big Burger. O Big Burger que tinha ali o pastel do lado e tinha um hambúrguer do outro lado. Foi ali a primeira vez que eu experimentei sorvete com ketchup, que eu misturei ketchup em cima do sorvete. E foi muito legal. Tinha uma partezinha de trás que tinha os bancos, né? O pessoal sentava, divertido. Depois sobrava 1 ou 2 fichas para mim ir no Playtime ali do lado, jogar elevador Action, que descia assim um elevadorzinho que o pessoal ia atirando e depois descia o elevadorzinho. Quem se lembra do negócio? Então, eu sentava com meus amigos naquelas cadeiras, e as discussões mais profundas que eu tinha era se Cavaleiros dos Zodíacos era da Nova Era ou não. Se a pessoa não é porque, não, é Zodíaco, é da Nova Era, você não pode assistir. Né? O crente fica discutindo essas coisas até hoje, você não pode ouvir essa música, você não pode ver esse negócio. É da tua época, né, Davi, o Cavaleiro do Zodíaco também? Então, a gente era criança, passava na manchete, assistia, era legal. Quando eu penso na minha vida de criança, eu penso no Iguatemi desse jeito. Mas se eu vou hoje no Iguatemi, eu não tenho a mesma experiência, eu não tenho a mesma sensação. Nem eu sou a mesma pessoa, nem meus amigos são os mesmos, nem o Iguatemi é mais o mesmo, nem as mesmas lojas, nem eu quero discutir sobre Cavaleiros do Zodíaco mais, nem eu... Talvez eu não queira comer mais aquela pizza, eu não esteja mais interessado naquilo, mas talvez fique aquela lembrança de que o Egito era um lugar legal. Mas se eu quiser voltar para esse Egito, ele não existe mais. Talvez você pense diferente. Na época que você ia para a igreja, tinha uma galerona. Olha só a minha galera lá na igreja, aí, como é que era. Galera, o ônibus do Batista, tal. Aí você ia para acampamento, a galera assim, todo mundo junto. E você ia para a igreja, o que acontecia? Você tinha amigo pra caramba. Você ia assim para fora lá, você às vezes queria faltar ao culto, ficava lá fora, vinha uns 2 ou 3, você paquerava, tinha uma menina, tinha um negócio, tinha fofoca, tinha confusão. E toda vez que você ia para a igreja, tinha não sei quantos mil ministérios, você ia para um acampamento, quando você voltava, o que acontecia? Mesão na pizzaria, assim, 10 mesas juntos, sentava aqueles adolescentes, aqueles jovens, tudinho junto, para dividir a conta. Sempre tinha um que saía sem pagar, não tinha? Aí você ficava, fulana saía sempre sem pagar. Quando ela vier, não vamos deixar ela fazer isso de novo, né? Sempre tinha um que ficava encostado nos outros, era confusão. Aí você vem para a igreja hoje e você diz, cadê os amigos? Cadê? Essa igreja não tem aquele negócio que tinha antigamente. Essa igreja não tem relacionamento. Porque quando eu era mais jovem, a minha igreja andava de bando. É porque você cresceu, meu irmão. Ninguém na tua idade anda de bando mais, não.
Os adolescentes da igreja aqui andam de bando, tu não anda mais não. É porque você está mais velho, não tem mais... A pessoa diz assim, bom, é naquela época que as músicas eram de verdade, que tinha os hinos, hoje essas músicas evangélicas gospel, não presta para nada. Tinha um amigo que ele falou assim, ei Felipe, hoje eu fui visitar outra igreja. Por quê? Porque eu queria ver um pastor de verdade. Por quê? Porque ele quer ver um pastor de paletó, que canta aqueles hinos, que fala aquelas mensagens de enxofre, aquele jeito, né? É porque eu aprendi que pastor é assim, que tem um coro ali atrás, assim, cantando, aí parece que eu estou no céu, o coro cantando. Aí a pessoa, ela tem essa ideia de igreja, aí quando ela pensa assim, rapaz, não estou gostando, ela vem para a igreja e não está gostando, porque não está se adequando, porque a igreja para ela, de verdade, é aquela que ela tinha antigamente. E você não consegue ir para frente, ir para a terra prometida, porque você tem um Egito no coração. E você diz, isso aqui não está bom, isso aqui não presta, isso aqui não é legal, porque no fundo você está com aquele Egito, que lá tinha umas panelas de cebola, lá tinha carne de um jeito, e eu não consigo viver essa realidade nova, porque eu fico com essa cabeça, esse plano B que nunca deixa de acontecer na minha vida. Olha, eu aprendo que o plano B é impossível. E não dá mais para me viver naquela época. Não dá mais para você voltar para o passado, não dá mais para você ter 17 anos, não dá mais para você... E às vezes a época é aquele negócio, aquela época que a sua empresa dava um dinheiro que você tinha 3 carros. Às vezes não dá para voltar para aquela época, um negócio mudou, o mercado não é mais aquele. E você diz, mas teve uma época que eu fazia de um jeito e dava certo. Eu sempre fiz desse jeito e funcionou. Por que eu tenho que mudar? Porque o mundo mudou. E pode ser que você faça as mesmas coisas hoje e não tenha mais resultado. Meu pai, quando estava crescendo o negócio, chegou uma época que estava complicado. Sabe quando a empresa vai crescendo e começa a ficar tão complexa que as mesmas ideias não funcionam mais? Ele era aquela pessoa que tudo ele resolvia com um caderninho. Ele dizia assim, pai, está precisando de controle de estoque, está precisando não sei o quê. Aí, meu filho, desce lá na papelaria, compra um caderno que a gente vai resolver isso. Aí eu tinha que pegar um caderno e ficar anotando as coisas. Pai, implementa um sistema de estoque, de receber. Não, pega o caderninho. Tudo para ele esse caderninho. Ele teve, para a empresa crescer, ele teve que aprender que não se resolvia mais as coisas com um caderno. Mas porque sempre funcionou com um caderno, agora eu vou ter uma empresa de 70 funcionários resolvendo tudo com um caderno, com a capa assim, com um Power Ranger na capa assim. A pessoa resolvendo as coisas da empresa com um Power Ranger na capa do caderno. 10 matérias para resolver a empresa de 70 funcionários. Então, eu sempre resolvi desse jeito. Mas pode ser, meu irmão, que a situação mudou, as situações mudam. E aí você precisa entender que você pode sentar para conversar sobre a vida, conversar sobre... Às vezes eu sento com o Glauber, com a Ariane, que é da mesma época, né, Glauber? A gente fica lá conversando. Aí, olha só, qual é o apelido daquela pessoa, aí te ri, maravilhoso. Mas depois a gente vai viver, a gente não fica lá no passado. Mas tem gente que a melhor época da vida foi quando era jovem. E aí eu te pergunto, você vai morrer lá no passado e você agora vai ser uma sombra do que você sempre foi? Vai ficar morrendo no Egito, você está vivo, mas você não está vivo, você está morto-vivo. Porque o seu melhor momento foi lá, quando você tinha 10 anos de idade, você tinha 20 anos de idade. Meu irmão, deixa o passado no passado, não deixa o passado te escravizar, não deixa ele determinar o teu futuro, não deixa ele ficar te aprisionando. Tem até político que diz que ditadura era bom, porque fica com esse negócio de voltar para o passado. Então, meu amigo, não deixe o passado escravizar sua alma. Não tenha um plano B, não volte para o Egito. A segunda perspectiva que aconteceu com esse povo, que pode estar paralisando você, está aqui, diz assim, a minha vida pode estar paralisada porque eu culpo Moisés e culpo a Deus. Vamos ler uma passagem que está em Números 14, de 1 a 4. Olha só. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Reclamaram, murmuraram, era um povo muito murmurador. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. E a primeira perspectiva que você vai observar aqui, uma transferência de culpa. Meu irmão, qual é o problema da sua vida, da sua paralisação? O problema é meu marido. O problema é minha esposa.
O problema é o Moisés. O problema é Deus que me deixou nessa situação. O problema é a Dilma. O problema é uma circunstância. O problema é alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu vou me queixar até que alguém escute a minha queixa. E eu vou dizer, isso aqui não está bom, não está bom, você me tirou do Egito para morrer. E o que está acontecendo? E o cara entra num tipo de manifestação que ele começa a culpar todo mundo. De fato, quando você lê o texto, você vai dizer assim, olha, mas Deus mandou que eles iam ficar 40 anos no deserto até morrer, não foi? E você pode pensar, então foi culpa de Deus se eles ficarem 40 anos. Mas não é bem assim. Vejam só o que o texto vai dizer, olha, 14:11. O Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Duas coisas aqui. O povo recusou a Deus, apesar de todos os sinais, ou seja, Deus estava presente, Deus estava agindo, Deus estava junto, e o povo recusou a Deus por causa disso, apesar disso, e estavam agora sofrendo as consequências dos seus pecados. Não era que Deus determinou que o cara ia ficar no deserto porque ele era um Deus mau. O pessoal estava sofrendo as consequências daquilo que tinham feito. E vejam só, eles não queriam entrar na terra, né? Então eles não iam entrar na terra. Se eles voltassem para o Egito, o faraó cortava a cabeça de todo mundo, não era? E eles não tinham para onde ir mesmo. Se Deus não mandasse nada, eles iam ficar no mesmo canto. Porque nem eles iam entrar na terra, nem eles iam voltar. A culpa desse pessoal estar lá é deles. E se você transferir sua culpa demais para outras pessoas, você não faz o aprendizado. A culpa de você estar não sei quantos anos sem conseguir um emprego direito é de quem? A culpa de você ter um casamento complicado é de quem? A culpa dos seus filhos estarem como estão é de quem? Se você transferir essa culpa sempre para outras pessoas, sempre ficar reclamando da vida, você não faz um aprendizado, você sempre tem aquele casal, mas o problema é dele, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Você vê pessoas que chegam na igreja e dizem, essa igreja não me dá amigos. Você já viu pessoas assim? Eu estou aqui 10 anos nessa igreja e essa igreja não me dá amigos. Meu irmão, eu já vi um cara, que ele estava aqui na igreja, ele tinha um pequeno grupo, ele arranjou mulher aqui na igreja, ele fez tudo aqui na igreja, mas sabe o que acontecia? Ele perdia tudo que ganhava. Perdia a mulher que ganhava, perdia os amigos que ganhava, aí chegava de novo para mim e dizia, essa igreja não tem relacionamento. Eu dizia, como é que pode? A pessoa tem tudo, mas perde tudo, e diz que a culpa é da igreja de não ter amigo. Porque no fundo essa pessoa fica transferindo a culpa, mas não vê que você é uma pessoa que não sabe gerar relacionamentos, que tem dificuldade de fazer relacionamentos. E se você transfere a culpa, você não vê que há um problema interno muito grande em você. A Bíblia faz esse contraste entre pessoas que reclamavam, murmuravam, e pessoas de fé, como Josué e como Caleb. Ela diz, esse pessoal que reclama fica patinando no deserto, e Josué e Caleb entram na terra prometida. Vejam, a reclamação, ela é um remédio que perde efeito. Porque, inicialmente, uma reclamaçãozinha faz um efeito. Você está lá carregando um peso mais pesado na sua casa, e você vê que os meninos não estão ajudando, que o marido não está ajudando, que alguém não está ajudando, você faz o quê? Pelo amor de Deus! Eu não sou empregada de vocês, não. Não é isso que você faz em casa? Estou aqui para trabalhar para vocês, não. Está vendo aqui eu sofrendo? Vão, menino, vão ajudar, vão, menino, vão ajudar. Marido, vem lavar a louça, vem. Aí você reclama, faz a confusão. O povo se mexe. Dá 2 dias, o que acontece? Todo mundo deixa de se mexer. Aí o que você pensa? Tenho que gritar mais. Porque se eu gritei uma vez e funcionou um pouquinho, se eu gritar mais, vai funcionar mais ainda. E essa pessoa começa a gritar mais. E quando ela grita mais, menos perde o efeito. Daqui a hora está aquele pai que está no supermercado, que dá uns gritos maior do mundo, e o menino fazendo nada, correndo, não faz nada. O menino não obedece nada, fica apertando a buzina. Meu filho, para, ele... Porque a reclamação perdeu o efeito. No comecinho dava para ouvir. No comecinho fazia alguma coisa. No comecinho o pastor dizia, vamos ajeitar fulano, vamos dar ali para ele ver se ele melhora.
Depois o pastor diz assim, rapaz, esse fulano é complicado, né? Toda hora está reclamando de tudo. Você vira o reclamão. Você vira o fulano R$10. O fulano R$10 é um apelido que eu tive para um amigo meu, que ele reclamava de tudo. Uma vez fui fazer uma viagem com ele, para quê, né? Você vai fazer uma viagem com uma pessoa que reclama de tudo, é a viagem todinha se maldizendo. Aí se maldiz. Aí uma hora que eu tirei R$10 e dei para ele. Por que é isso? Não, porque eu estou com pena de ti. Aí eu dei R$10 para ele. Aí toda vez que eu vejo uma pessoa assim, muito reclamando, eu falo, fulano R$10. Porque ele não para. Tá toda... E se pegar uma pessoa dessa e juntar com outra, fica assim, eu estou com dor de cabeça. A outra diz, pois a minha dor de cabeça tem 3 dias. Aí o outro vira e fala, pois a sua cabeça não começa aqui, termina aqui. Pois a minha começa na cabeça logo toda. Mas não, mas eu tenho que tomar 3 comprimidos para a minha dor de cabeça passar. O outro fala, mas você não toma remédio controlado que nem eu tomo. A pessoa fica, parece que vai explodir depois de um tempo. É tanta mazela junta, é tanta competição junto, que você espera assim, vai acontecer uma explosão atômica no meio do negócio, vai aparecer. Sabe o que eu aprendo agora? Que reclamação não resolve. Até mexe alguma coisa, mas sistemicamente não te tira do deserto. Ela pode até te dar um maná, pode até te dar uma água mais doce, porque o pessoal reclamou e Moisés fez alguma coisa, mas não te tira do deserto. Reclamar não resolve a sua situação. Então, para sair do deserto não adianta reclamação, só enfrentando os grandes problemas de frente. E aí vem uma terceira perspectiva que eu quero aprender com vocês hoje. Minha vida pode estar paralisada porque eu tenho uma visão negativa dos meus objetivos. E vejam só o que aquelas 10 pessoas fizeram em Números 13, a partir do versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. E você às vezes fica paralisado, porque você acha que os desafios para sair da paralisação são muitos maiores do que as suas capacidades de resolvê-los. Lá existem gigantes tão grandes que nós parecemos gafanhotos quando estamos na sua presença. E você diz, se for para enfrentar esse gigante, eu prefiro ficar patinando onde eu estou. Eu vou falar de uma outra forma. Eu tenho um pecado que muita gente diz que é impossível de eu mudar esse pecado. Há um pecado no meu coração que a própria ciência diz que eu não posso mudar. Mas eu vejo que Deus pode ter um propósito para mim mudar esse pecado. Eu digo, esse pecado é tão grande, é tão gigante, é tão intransponível que eu não tenho capacidade de mudar esse pecado. Eu prefiro ficar patinando 40 anos no deserto com o mesmo pecado. Entenderam? Às vezes você pode dizer, eu tenho uma personalidade que é briguenta, é raivosa, é explosiva. Eu vivi 50 anos com essa personalidade. Não é agora que eu vou mudar essa personalidade. E se Deus quer que eu mude essa personalidade, não vai ter condição. Eu prefiro ficar rompendo meus relacionamentos, dando problema no emprego, dando problema na família e continuar com a minha personalidade patinando 40 anos no deserto. Uma personalidade inconstante, briguenta, raivosa, de vários tipos diferentes. Eu já trabalhei muitos anos na minha profissão. Eu não sei fazer outra coisa. E Deus quer que eu mude de mercado? Não tem condição. Eu vou morrer fazendo esse mercado. Eu vou morrer no deserto. Meu mercado está diminuindo, está dando menos dinheiro. Minha empresa está falindo, eu estou começando a entrar nos débitos, eu estou pegando empréstimo, eu já demiti um pessoal, mas eu não mudo. Por quê? Porque eu aprendi a fazer isso minha vida toda, eu vou morrer no deserto com o pessoal. Eu não vou mudar. Eu não vou enfrentar os desafios. Porque os desafios são grandes demais. Nesse momento eu entro em um processo de fuga e não enfrento os meus problemas de frente. E você tinha um pai que você tinha que enfrentar e você não enfrenta. Você tinha um marido que você tinha que enfrentar e você não enfrenta. Você tinha um pecado que você tinha que ver de frente, mas você finge que ele não existe.
E você não pode experimentar uma terra prometida porque você não está enfrentando seus problemas de frente. E se você não disser, eu vou vencer esse gigante, aí você diz, mas é injusto. Porque os problemas são grandes demais para a minha capacidade. Deus é um Deus injusto. Se ele tivesse botado uma capacidade assim maior, eu poderia vencer, mas ele colocou coisas impossíveis. E de fato, meu irmão, Deus vai colocar coisas injustas na sua vida sim. Por quê? Porque senão você não precisava de fé. A sua força resolvia. Mas ele vai colocar um desafio que você não consegue fazer para que você possa depender dele para fazer as coisas. Para que você diz, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, meu irmão, você vai dizer, esse negócio é forte demais, esse negócio é grande demais, eu sou fraco para conseguir fazer isso. Mas em Deus eu posso todas as coisas. E por isso que eu vou lá vencer esse Golias, eu vou lá vencer esse gigante, eu vou lá vencer esse pecado. Não porque eu consigo, mas porque Deus que habita em mim vai fazer eu conseguir esse negócio acontecer. Então, meu irmão, a terra prometida não é um lugar da sua capacidade, é um lugar de fé. E você vai olhar a terra e vai dizer, não consigo, e realmente você não consegue. Mas com Deus é possível você conseguir. Com Deus é possível você romper com esse deserto, porque a palavra romper é muito forte. É você quebrar uma barreira, é abrir uma porta que não existia. Você vai conseguir ir adiante. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu quero falar um pouco dessa visão do Josué e do Caleb. Olha só como eles falaram. Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Essa é uma palavra que eu tenho para você. Somente não sejam rebeldes. Não tenham medo. O Senhor está conosco. Josué e Caleb tinham as mesmas circunstâncias do resto do povo. Sofriam as mesmas coisas. Tinham as mesmas capacidades. Você vai dizer, mas você não sabe como é que foi minha vida. Mas Josué tinha a mesma vida do resto do povo. Mas teve uma visão diferente sobre a mesma circunstância. E há de ser que você possa estar diante de um grande desafio, você tem uma visão pessimista, não vai dar certo, não é possível. Mas outra pessoa tem a mesma história que você e diz, é possível, vamos embora. E você precisa ter essa visão. Essa é a visão do homem de fé que rompe com o deserto. Você pode olhar as coisas de uma maneira melhor, você pode acreditar, você pode confiar em Deus. Há um elemento que eu queria trazer agora para a gente, que é uma música, porque essa música faz parte da mensagem. Eu vou meio que terminar com essa música, mas essa é uma música pentecostal, certo? Eu quero que você ressuscite a sua veia pentecostal que tem aí dentro. Se tiver 5%, se tiver 20%, você bota para fora, certo? Porque é uma música da Cassiane. Porque ela está dizendo o quê? Está sofrendo, louve. Não é não? Como é que é o resto? Está chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Meu irmão, está difícil, está no deserto, está complicado o gigante. Não murmure não, não reclame não. Louve. Leve essa palavra para você hoje. Olha, meu irmão, assim, está difícil. Você era o fulano R$10, certo? Aí você começou, né? Reclamar, você pensa assim na sua casa. Não, vou louvar. Vou louvar agora o Senhor. Ah, mas está difícil, a dor de cabeça começa aqui, termina aqui, não sei o que. Vou louvar. Meu irmão, meu casamento está com problema. Vou louvar. Vou agradecer, vou confiar, vou ter fé, que as minhas circunstâncias serão diferentes pela fé. Meu irmão, ressuscite aí a veia pentecostal, vamos cantar aí de uma forma forte e evidente. Abelardo, paga lá para nós. Vamos embora.